noite, amigos do programa Pauta Livre da Rádio e TV, Impacto Web de Gravataí. É segunda-feira, segundou, é um 20 de novembro de 2023. Temos que começar a semana com essa mesma vontade, emoção e alegria de viver que nós dissemos aquele sextou, quando termina na grande maioria das pessoas, mais uma semana de labuta. Mas nós começamos pedindo para que vocês curtam, comentem, compartilhem, deem um like de positivo para o nosso programa, claro que se gostar. Se não gostar, deem dislike à vontade. Nós estamos pelo canal do YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Quem diria o dia lindo que fez hoje, o dia lindo que fez ontem, depois daqueles intensos temporais que nós tivemos, fazendo que o nosso rio Guaíba aqui atingiu ao alarmante nível da enchente de 41, o que está causando muita preocupação, primeiro aos órgãos governamentais, Defesa Civil, Prefeitura de Porto Alegre, Governo do Estado. As ilhas, agora que estão sofrendo as ações das águas que estão descendo dos rios, lá do Taquari, lá de cima, que estão vindo, lá as águas já estiveram no seu ápice e agora estão baixando, mas a preocupação está sendo aqui. Tudo isso muito preocupante que nós estamos tendo. Se você quer manter contato conosco, tá na nossa tarja durante a programação. É pelo 51 9917 628 04. Também é o WhatsApp. Mas estúdio lindo, e eu estou com baterias carregadas. Já estava com muita saudade, porque nós havíamos interrompido casualmente o programa lá na sexta-feira, no dia 17, o que dá uma quantidade maior de dias de separação de mim com vocês. A saudade aumenta. Eu espero que seja recíproca. O meu irmão, o Coronel Severo, festejando o aniversário de casamento dele, está em Porto de Galinhas. Naquela mordomia, eu espero que ele interceda conosco, mas se não o fizer, será por um bom motivo. Mas eu espero que vocês também estejam numa boa situação, tanto quanto eu. A razão da suspensão da live é que nós tivemos um encontro de 51 anos de existência da turma do curso de formação de sargento da Brigada Militar, lá de Santa Maria da Boca do Monte, de 1972, a turma Sesc Centenário. Nos reunimos, uma grande quantidade de componentes da nossa turma, muitos não foram também por questão de saúde, porque a idade de alguns já está bem avançada, mas eles trazem também seus familiares, principalmente as suas esposas, o que foi um evento muito bom, foi em Cidreira, dia 17, 18 e 19. Então estou com baterias carregadas, muito assunto, claro que não nesse caso. Esse caso fica quase que no particular, mas nós temos muitas notícias. A maior delas, a vitória do Javier Milei, ultradireita, como dizem, ou eles também se dizem, mas ele é de direita, derrubou o peronismo e a esquerda lá na Argentina. Claro que ele terá muitos problemas com um país que tem uma inflação de mais de 100% ao ano, quantidade imensa de cédulas para comprar um único item. Claro que ele terá dificuldades mil, mas nós estamos torcendo por ele. Claro que a oposição ou a esquerda aqui do nosso país não queria que ele vencesse. Estava aplicando tudo no Massa, que é o ex-ministro da Economia da Argentina, continua sendo, mas vai ser substituído com certeza. Inclusive ele recebeu uma mãozinha aqui do nosso país de uma maneira ou de outra. Se não foi de uma maneira direta, de uma maneira indireta. Isto é o que a imprensa diz. E nós não fazemos notícias. Nós divulgamos notícias. E só por canais de imprensa. É uma preocupação que nós temos e vocês o sabem. Aqueles que não sabem, indiquem o nosso programa para que estejam conosco. E caso achem que nós estamos faltando com a verdade, que contestem a nós
o nosso compartilhamento é ali no estúdio 1. Esse aqui é o estúdio do preâmbulo. E lá no estúdio 2, nós temos a nossa sinopse. Tudo isso para engrandecer, melhorar e abrilhantar o nosso programa, que continua com a qualidade das melhores possíveis e é uma emissora web, sem patrocínio. Às vezes as pessoas podem criticar porque o nosso modelo não é profissional. Nós falamos de uma maneira popular que as pessoas entendam, claro que sempre respeitando as normas da internet, o respeito mútuo entre nós, amigos, que é o caso aqui. Nós não diferenciamos ou não discriminamos sexo, cor, ideologia política, tudo isso é aberto. O nosso programa é democrático. Qual a linha de informações, de notícias? O programa é pauta livre. Nós temos uma sinopse em que nós lemos em números, independente daqui no preâmbulo. Mas vocês podem dirigir o programa para onde quiserem, basta que tragam um problema a nós ou uma notícia a nós, e caso eu não consiga responder, tem vocês, que é um público seleto, culto, uma seleção natural, não fomos nós que fizemos essa escolha, que respondem qualquer questionamento. Mas dentre as notícias que nós teremos, por exemplo, que entidades lançam uma campanha em defesa do parcelamento sem juros no cartão de crédito. Também uma cidade do interior de Minas, ela bateu o recorde de ser, um recorde histórico, de ser a cidade mais quente, atingir o maior índice de calor de todos os tempos no Brasil. Essa cidade é lá em Minas Gerais. Em números, e essa aí, e de quem ela desbancou, nós daremos lá na nossa sinopse, onde a gente detalha com mais dados e mais informações. O Javier Milei, agora eleito presidente da Argentina, ele acredita que levará até 24 meses para controlar a inflação. Mas uma inflação tão galopante, eu acredito que ele vai levar um tempo ainda maior. Nós torcemos para que ele consiga melhorar a economia da Argentina o mais rápido possível. Também o chefe, o ministro ali do presidente Lula, o Paulo Pimenta, disse que diante de ofensas gratuitas que o Milei fez ao presidente Lula, se ele não pedir desculpas, não haverá essa aproximação. Mas também eles cometeram um ato descortês com a Argentina. Felicitação, que era quase que uma obrigação social de fazer, citaram, parabenizaram o presidente da Argentina, mas não disseram o nome do presidente Javier Milei, que é uma descortesia sem igual. É a mesma coisa que você se dirigir a uma pessoa, saber o nome dela, vai elogiá-la e não diz qual o nome. A nossa diplomacia brasileira não está numa situação muito boa. Foi igual ao ministro das Relações Exteriores. Não gostou da atitude do embaixador de Israel, que demonstrou cenas ao Congresso Nacional, era todos os deputados, mas claro que só ficaram os da oposição, e estava junto o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, questionado, disse que não o conhecia. Um ministro de Relações Exteriores que diz que não conhece o embaixador de um país, do seu país, as relações exteriores estão meio estremecidas aqui no Brasil. Como você já terem visto no noticiário, também nós vamos falar em nome que hoje um daqueles presos lá na Papuda, no Distrito Federal, dos atos de 8 de janeiro, ele morreu durante um banho de sol. Mas agora já deu o noticiário que o Alexandre de Moraes, que é quem é o relator, e também quem o prendeu, ele pede um relatório médico sobre a morte do preso por atos de 8 de janeiro. Claro que é preocupante, e quem vai indenizá-lo? Vai ter que indenizá-lo, será a União. E quem vai pagar? Nós, contribuintes. E outros fatos já houveram e haverão muitas ações, principalmente com essas pessoas que não foram
ditas um a um o crime que cometeram e colocaram todos de uma maneira geral, muitas ações vão acontecer. Claro que os órgãos de justiça estão tentando fazer acordo com advogados para que eles assumam que cometeram algum crime, até sob a promessa de serem libertos, mas aqueles que se negarem, com certeza, vão mover ação contra a União e nós é quem pagaremos esta conta, com certeza. O treinador do Brasil, que bateu todos os recordes até agora, primeira vez que perdeu ali para aquele país, a Colômbia, em eliminatórias. A primeira vez que em eliminatórias o Brasil tem uma segunda derrota. Se tiver uma terceira derrota amanhã, que será às 21h30 no Engenhão contra a Argentina, lá em Belém do Pará, aí sim vai tomar conta, apesar que ele seja um treinador substituto, porque aquele que a CBF diz que está acertado, até agora ele não confirmou o acerto com a CBF para realmente treinar a seleção brasileira. Então, ele é um substituto que está sendo quase efetivo, o Diniz. Também ele diz que encerrou os treinos com Jesus e uma mudança na lateral para encarar a Argentina. Isso é quanto a nossa seleção jogará no dia de amanhã. Também a mãe da fã, que morreu em show da Taylor Swift, não sei se a pronúncia é correta, agradece pelo apoio na internet. Foi um grupo de fã-clubes que fez um apoio para que o corpo seja trasladado para a sua cidade natal. Um laudo médico também indicou preliminarmente que houve uma hemorragia pulmonar como causa da morte desta fã, mas o delegado já pediu um laudo complementar. Aquela guerra Israel e Hamas, claro que comentaremos, desde que vocês tragam um assunto a nós. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acredita que um acordo para libertar reféns esteja bem próximo. Também o Egito recebeu 28 bebês prematuros, retirados do hospital com apoio de Israel. E também caminhões com combustíveis e equipamentos entraram em Gaza. Israel não gostaria de liberar isso aí, porque eles dizem que os combustíveis estavam indo para abastecer os guerrilheiros do Hamas na faixa de Gaza, e com isso faria com que eles se fortalecessem ainda mais. Também os terroristas usaram helicópteros e fuzis para sequestrar um navio mercante no Mar Vermelho e levaram esse navio para o Iêmen. É outro grupo terrorista que também é financiado e abastecido pelo Irã. Também o Irã, o que preocupa o mundo todo, revela que um míssil hipersônico que pode escapar de radares e carregar, inclusive, ogiva nuclear. Nada mais preocupante do que isso, né? Também uma cantora deixou fãs eufóricos ao responder uma pergunta de um comediante. Isso são notícias que nós daremos dentro do nosso programa. Também a quadrilha do Pix, um empresário sequestrado, foi salvo pela esposa, que conseguiu rastreá-lo, avisar a polícia e ele foi salvo. Parabéns a essa esposa, né? A justiça também concede medida protetiva à companheira do deputado Zé Trovão. A justiça foi rápida. E essa acusação e o Zé Trovão, ele é de direita. Está aí essa rapidez da justiça em conceder esses direitos à sua esposa. Faça você, mulher, um pedido para saber quando ele será atendido. Vai demorar e muito. A Procuradoria-Geral da República também denunciou o deputado por racismo contra o ministro Silvio Almeida e injúria ao presidente Lula. Esse aí é um que também está na mira da justiça. Ele
não esqueçam, ele é bolsonarista e é de direita. O deputado Nicolas, logo deve acontecer algo com ele, e ele está também sob a mira. O ministro Moro, ex-ministro Moro e agora senador, também a Justiça do Paraná adiou, mas vai julgá-lo também. Também ele era apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Aquela ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, votou por rejeitar a ação sobre o fim do prazo da inelegibilidade. Também preso, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal foi liberado por Moraes, mas somente para fazer a prova da OAB. O presidente Lula assinou o pacote com 13 ações pela igualdade racial no Dia da Consciência Negra, que é hoje, dia 20 de novembro de 2023. Isso aí está acontecendo hoje. Eu até havia esquecido de frisar isto a todos vocês. Hoje, Dia da Consciência Negra. Também o presidente do Supremo Tribunal Federal diz que o judiciário, esse é o Roberto Barroso, que o judiciário está empenhado em contribuir para a causa antirracista. Mas nesse caso não precisa interferir o Supremo Tribunal Federal, que nós já temos bastante leis vigentes para punir caso haja alguma coisa para esses casos antirracistas. A lei já está vigente no Brasil. O Supremo, eu acho que não precisa se manifestar nesse sentido. O presidente Lula deve ter novas conversas com o Senado antes de definir uma vaga ao Supremo. Como você sabe, existem alguns nomes cogitados, mas segundo nos foi informado de uma fonte segura de que ele estava disposto a indicar Flávio Dino para a Secretaria de Segurança Pública e uma mulher para esse ministério. Então o Supremo seria indicado o Dino e uma mulher para a ministra da Justiça e da Segurança. Também já são 4 os mortos aqui no Rio Grande do Sul em decorrência das grandes chuvas que nós estamos enfrentando. Mas a Prefeitura de Porto Alegre monitora a possível elevação do nível do Guaíba devido às chuvas. Já está bem elevado. Eles acham que pode elevar ainda mais, que estão desaguando lá de cima, né? E aqui é onde recebe todas essas águas vindas. O catamarã, até fazer um atracamento no seu porto, bateu e até chegou a meio fundear. E agora com isso, diante das correntezas que estão havendo no Guaíba, ele interrompeu temporariamente a sua trajetória que faz Guaíba, Porto Alegre e vice-versa. Então isso preocupa ainda mais, que é mais um meio de transporte que por enquanto está sendo tolhido. As pessoas que inclusive, e nem se fala em lazer, é aqueles que fazem esse trajeto para trabalhar. Também o Itamaraty fechou segunda lista de repatriação na faixa de Gaza, e esta tem 55 nomes. Também falando do mundo e de guerra, Israel divulga vídeos com supostos reféns no hospital de Al-Shifa, em 7 de outubro. E agora houve uma denúncia de que uma soldado israelense foi executada no hospital de Al-Shifa pelos guerrilheiros do Hamas, e eles haviam divulgado na imprensa de que teria sido em razão de um ataque aéreo produzido por Israel. Foram desmentidos nesta notícia. O governo federal também lança um pacote de medidas para promover a igualdade racial. Mas aquela diversidade que ele teria no seu governo, de que teria também muitas mulheres no seu governo, 3 delas já foram retiradas do seu governo e substituídas por homens. E não do PT, são do Centrão, por causa dos acordos e os alinhavos políticos. Vamos ver se isso aí vai ficar
da mesma forma ou será só balela do governo federal. Também as comportas de proteção contra as cheias são fechadas em Porto Alegre, o que é muito preocupante, e se espera uma inundação ainda maior que já se tem. Inclusive nas ilhas aqui, a situação está calamitosa. Também lá no Vale do Taquari, as cheias chegaram ao segundo andar de muitas residências, mas lá já está baixando. Agora, basta dizer que algumas das doações que haviam sido feitas foram destruídas por essas novas cheias. Mas segundo a Defesa Civil, essa não tivemos mortes, ou uma grande quantidade de pessoas que poderiam perder a vida, porque esta veio mais devagar, num crescente, e já estavam alertas, não o que aconteceu da outra vez, que foi realmente uma tragédia. Veio de uma hora para outra e quase que impossível que as pessoas fugissem. Então, dos males, este ainda foi o menor. E assim, diante destas e muitas notícias que nós teremos, agora sim, vamos responder para vocês realmente ao vivo e com a nossa live, e é para lá que nós vamos. Estúdio 1 e Estúdio 2 da nossa emissora. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Olá, amigos. Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal. Estamos aqui ao vivo. Nessa segunda-feira, 20 de novembro de 2023. Claro que a gente fica preocupado, houve uma queda normal de pessoas espectadoras do nosso programa, que uma pausa causa um transtorno muito grande. O pessoal está adaptado a todas as nossas lives, todas as segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. E inclusive uma pausa lá, como foi na sexta-feira, se alonga muito mais, quase uma semana de intervalo, o pessoal perde aquele pique. Mas é por uma boa causa, recuperei as energias e estou aqui novamente. E o Alexandre Marques entrou agora, e lembrando a nós, hoje o dia da consciência negra, 20 de novembro de 2023, e a figura tradicional dessa revolução que houve é o Zumbi dos Palmares, como era dito, né? Então, é isso aí, parabéns
por esse Dia da Consciência Negra, lembrada também pelo nosso amigo Alexandre Marques, embora que ele seja expert na área do esporte, mas ele está sempre esperto em todos os sentidos. Mas algumas coisas que nós teremos no dia de hoje para falar, claro que a notícia do dia, todas as colunas esqueceram guerras, esqueceram tudo para falar da eleição na Argentina, uma reviravolta em regime, o peronismo e o esquerdismo caiu nesse momento, um desafio muito grande ao ultradireita, como ele se denomina, mas o homem de direita, que é o Javier Milei, muito amigo também de direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, eles têm contatos privados e é uma relação muito próxima, o que causa um grande transtorno e uma preocupação, principalmente para a esquerda, que não tem esse tipo de contato. Então é a notícia do dia, embora que seja somente política, mas política é a base de tudo. Até muitas das guerras são resolvidas de uma maneira política. Não do paz e amor, essa aí é piada. Tem que ser conversando numa mesa e de uma maneira coerente e política. 20 graus a temperatura depois de todas aquelas chuvas que nós tivemos até o sábado, mas agora já promete que na quarta-feira teremos chuvas e temporais novamente, o que nos preocupa e muito, principalmente aqui onde as cheias estão terríveis. Que o ministro das Comunicações do Brasil, o Paulo Pimenta, disse que o presidente Lula foi ofendido gratuitamente pelo agora presidente Javier Milei, mas ele diz que se pedir desculpas poderá haver uma aproximação, mas não esquecendo que nossos acordos comerciais com a Argentina, ela é o terceiro país, só vai atrás de China e Estados Unidos. Então a união entre os países é algo que deve preocupar e muito a nossa economia, influi muito de uma boa relação. Mas se forem tratados dessa forma, basta dizer que na formalidade legal o presidente do Brasil cumprimentou ao vencedor, mas com aquela velha tática de não citar o nome da pessoa. Então nada mais uma afronta tão grande quanto esta. Uma vez que a gente cumprimenta uma pessoa, a primeira coisa que nós temos que colocar não é um pronome indeterminado, e sim nominado, que é o nome dele, que está em toda a imprensa, ainda mais agora que ele venceu. É Javier Milei. Até eu, se consultado pela comissão do governo federal, eu estaria informando a eles. Araçaí, Minas Gerais, bateu um recorde nada agradável. Essa cidade é lá de Minas Gerais. Bateu o recorde histórico no Brasil. Nada mais do que nada menos, seus termômetros marcaram 44,8% de graus centígrados. E ela desbancou a cidade Bom Jesus, lá no Piauí, que era de 44,7 graus centígrados. Imaginem a sensação térmica de um lugar que marca esses números nos termômetros. Realmente é sufocante. E a natureza está desta forma e ainda não existe uma explicação científica do porquê. Alguns dão opinião que é por causa disso, por causa daquilo. Outros, já mais religiosos, dizem que é castigo do céu. Essa hipótese você descarta. É no trabalho do homem aqui na nossa terra. Também uma indicação ao CAD. Parece que não são só alguns militares que mudaram de lado. A indicação de José Levi ao CAD pelo presidente Lula, e diz que a razão porque ele era da gestão do presidente Jair Bolsonaro e ele agrada ao ministro Flávio Dino e também ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. Então tem algo nisso aí, né? Tem pessoas que mudam de lado pela sua conveniência. Quanto à ideologia política, isso aí fica para lá. Isso aí fica para lá, a conveniência vale muito e eu acredito que esse nome tenha alguma coisa a ver com isso. Também Porto Alegre, aqui é a capital do Rio Grande do Sul, fechou as comportas que ligam o Guaíba
e o rio atingiu ao nível histórico da enchente de 1941, que nós temos aqui como a maior enchente no nosso Rio Grande do Sul de todos os tempos. Também os argentinos, cresceram as suas bolsas de Nova York, das empresas ali, em 38%, só em razão da eleição de Javier Milei, porque isso dá uma estabilidade a esses empresários. Também, aqui no nosso Rio Grande, uma carga com mais de 400 cigarros eletrônicos foram apreendidos na tarde de hoje, dessa segunda-feira, pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-470. Um ônibus que foi lá em Bento Gonçalves que aconteceu. Mas seria essa carga num valor de R$70 mil. Seria num ônibus de linha, mas é sob encomenda, e ele vinha de Carazinho para Porto Alegre. Passageiro não tinha nenhum, ele era bagagem encomendada. A nossa primeira-dama, inevitavelmente a nossa primeira-dama, a Janja, é a esposa do presidente Lula, e ela tentou fazer um comentário ao estilo Michele Bolsonaro, comentando algumas coisas que aconteceram na guerra Israel e Hamas, mas em momento algum falou do grupo terrorista, que matou muitas crianças, quartejou, queimou, fez coisas horríveis, que até não devem ser falados por nós. Falou simplesmente o que está acontecendo com o revide ou do Israel lá na faixa de Gaza. Mas é muito difícil limitar a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Por exemplo, as lives que são feitas agora pelos órgãos governamentais, pelo presidente Lula, que também tentou imitar o presidente Bolsonaro. Agora as últimas foram a de pior audiência, atingiram o pior índice. Não é fácil imitar o ex-presidente e a sua primeira-dama. Basta dizer que o exemplo que nós tivemos foi uma vinda a Porto Alegre, foi ovacionado triunfalmente aqui no nosso Rio Grande. Mas é sabido, a região sudeste, ela é de direita, quase que na sua maioria. Foi um sucesso, então. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro e à sua esposa. Agora sim, finalmente estou indo lá no Estúdio 1. Claro que já entrou o Lauri, entrou várias pessoas, mas nós temos que responder primeiro aos dois que participaram, que é aquele casal 20, ali da Zona Norte de Porto Alegre, que é a nossa amiga, a Janei Lima, e o seu esposo, o capitão Henrique da Silva e Silva, nos deram boa noite, desejando um bom programa. Participamos juntos nos 3 últimos dias do encontro lá na colônia de férias da ASSTBM em Cidreira, mas é que eles são um casal que o capitão participa, e da minha turma de sargento de formação de 72, e a sua esposa, porque os nossos encontros são sempre familiares, e por nossa sorte, as esposas se integraram a esse grupo. Então tivemos lá 17, 18 e 19, na colônia de férias, mas eles estão sempre conosco, são assíduos espectadores, inclusive a Janei Lima, nós agradecemos de uma forma ainda mais especial, porque ela é representante do sexo feminino aqui na nossa live, embora que nós não discriminamos sexo, cor, nem nada, mas é algo que acontece naturalmente e ela, em momento algum, deixa de prestigiar, interceder, comentar o nosso programa e as nossas notícias. É alguém que sabe o que está acontecendo e que é muito bom acompanhar o nosso programa, embora que aqui se fale muito do futebol, já houveram críticas em outra oportunidade, mas a pauta é livre. Eu sempre digo para vocês, se acharem que a pauta não está sendo convincente ou não seja aquele assunto que vocês gostariam, tragam a nós o assunto. Nós nos informamos o dia todo, coletamos informações de todos os jornais para trazer notícias quentinhas, idôneas e que tenha a responsabilidade de um canal de imprensa nas notícias que nós trazemos. Eu sempre digo, nós não geramos notícias, nós comentamos a vocês a notícia que já tem outra, não ficamos em cima do muro. Também damos a nossa opinião. Muitas vezes podemos até
desagradar a muitos dos nossos amigos, que não é a nossa intenção. A nossa intenção é que nós sejamos compreendidos, como vocês, ao intervierem conosco, também a gente tenta entendê-los, mas é uma conversa entre amigos e aqui é uma irmandade. É por isso que eu peço que estejam sempre conosco, porque o programa Pauta Livre, além de informações, também é cultura que muitos de vocês nos trazem, e nós estamos dispostos a isso. E aqui também não tem time do coração. Agora, por enquanto, os três gremistas. O casal 20, a Janei e o Henrique, gremistas. Alberi Nascimento Cardoso, lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, e também gremista. Mas agora, como Grêmio e Inter não estão nessa empreitada só lá no final de semana, lá na próxima semana, então o Alberi agora nós só temos que inevitavelmente falar da seleção brasileira, que vai enfrentar a Argentina amanhã, lá no Engenhão. E é esse comentário que o Alberi nos trouxe. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Se perdermos amanhã, estaremos fora da Copa do Mundo. Ainda mais se continuarmos com esse treinador. Ele fala do Fernando Diniz, que também não é da simpatia dele, como não é da minha simpatia. Não que eu não goste do trabalho dele, que ele fez um bom trabalho no Fluminense. Mas ele está pegando o barco andando e outro ou substituto, pouco muda. Basta dizer que ele está fazendo substituição simplesmente de quem é lesionado. Ele ainda não colocou, embora que aí ele substitua alguém que ele entenda que está jogando bem na atualidade. Mas são jogadores que a maioria está no estrangeiro e agora alguns ainda cantam ou entoam o hino nacional, mas muitos nem isso fazem. Mas esta é a nossa seleção brasileira e isso que o Brasil ainda se intitula o país do futebol, como eu comentei posteriormente, mas nós já batemos 2 recordes bem lamentáveis. 2 derrotas consecutivas na fase classificatória, algo inédito. Agora, a primeira vez que nas eliminatórias da Copa do Mundo nós fomos derrotados pela Colômbia. São recordes indesejáveis que nós não gostaríamos de tê-los, mas eles estão aí e nós estamos aí para comentar isso, se vocês quiserem, é claro. Estamos aqui para comentar qualquer assunto, porque a pauta é livre. Aí veio ele, Laurino Spitz, também gremista. Os gremistas atacaram de uma maneira natural aí, e ele falando lá de Nova Santa Rita, uma cidade que está inundada ali próximo a Canoas, mas a inundação é muito grande e também a preocupação da Defesa Civil e da Prefeitura daquele município, por acaso. O Laurino Spitz disse assim: boa noite, amigo Severo. Já dei um like, um clique no sino e um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre, principalmente nessa segunda-feira, depois de uma pausa longa de 5 dias, o que nos causa preocupação, e o pessoal que está interagindo conosco ainda é pequeno. Depois de uma pausa, a retomada demora um pouco, mas eu espero que logo, logo os nossos amigos estejam conosco, uma vez que eu sempre faço uma chamada, como fiz um aviso da suspensão da live lá da sexta-feira. E sempre faço uma chamada daquela que nós teremos no dia. Isso é muito bom e eu tento dar um plus no pessoal e lembrá-lo de que a nossa Pauta Livre está sempre aí todas segundas, quartas e sextas. Alexandre Marques, o nosso amigo do Expresso da Várzea, expert na área do futebol, ele nos deu aquela lembrança que eu falei no primeiro momento. E agora sim, já que eu estou interagindo e fazendo a leitura com o microfone na mão, né? Vocês é só com a escrita, interagindo conosco. O nosso programa tem essa metodologia e, por enquanto, nós não mudamos. Aí o Alexandre Marques lembra assim: boa noite, Severo. Hoje é o dia da consciência negra. Claro que não esqueci, estava dentro da nossa pauta, mas sempre bom reavivar. É um dia de luta, como eles dizem, né? É um dia da consciência negra, mas sei que até o presidente do Supremo Tribunal se manifestou. Mas leis estão aí no nosso Código Penal e prontas a serem cumpridas desde que elas sejam... aconteça alguma coisa contrária a ela. Assim, uma sociedade ordeira e que sempre se manifesta na forma da lei, uma preocupação permanente que nós temos. Aí então Alexandre Marques falando da sua visão
na área esportiva. E ele diz assim: amanhã a seleção vai suar para ganhar da seleção argentina. Fazia tempo que não tinha um elemento muito fraco tecnicamente. Ele também está bem preocupado com a qualidade técnica da nossa equipe. E ele diz assim, ó, que situação desesperada daquelas pessoas das ilhas, ali em Guaíba. As ilhas pertencem a Porto Alegre, embora que a gente pense que é em Guaíba. Elas são as margens do rio Guaíba, mas elas pertencem territorialmente a Porto Alegre. E também lembrando que em Montevidéu, mas aí eu até vou voltar atrás. Eles estão passando novamente por uma enchente, assim perdendo quase tudo o que conquistaram, e muitos que estavam fazendo, inclusive, limpeza nas casas, e não só aqui, também lá no Vale do Taquari. Eles disseram que ainda é proveniente ainda não se recuperaram das cheias anteriores. O Lauri, complementando lá de Nova Santa Rita, ele diz assim, ó, estamos vivendo uma das maiores enchentes, onde tem inúmeras interrogações. Uma é, quem liberou para tanta gente morar nas beiras do rio? Ninguém liberou, são terras invadidas na grande maioria. São pessoas que, inclusive, a gente questiona por que vocês moram aí. São pessoas que realmente são pobres, paupérrimas e não têm onde morar. Basta dizer que a dificuldade é grande e, com certeza, eles gostariam de mudar de lugar, mas são os meios que eles têm. Nós temos muitas pessoas sem nenhum recurso. Às vezes a gente critica, mas gostariam eles de ir para um lugar onde não tivesse cheias. Mas, infelizmente, é a sociedade que conduz. Eles não são vítimas da sociedade, em hipótese alguma. São pessoas que simplesmente não têm condições financeiras de mudar de lugar. Vitimismo, não mesmo. Isso eu não admito, mas é a explicação que tem. Agora tem aqui o José A. dando boa noite. Severo, ótimo programa. Aqui sempre eu digo que é uma figura aqui nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E eu sempre peço que as pessoas digam quem é ela. Que muitas vezes eu faço a leitura e não se identifica quem é a pessoa. Pessoas que às vezes a gente quase não conhece e estão se integrando ao nosso grupo de amigos, porque a pauta principal aqui é uma conversa entre amigos, embora que nós tenhamos a nossa sinopse com dados, mas se não houver condições de lê-la, ou tempo, é só 1 hora de programa, embora que a gente faça um preâmbulo gravado anteriormente, mas logo antes do programa, para que nós peguemos, inclusive, as notícias que acontecem logo antes, muito antes. Por isso que eu digo que sempre as nossas notícias são quentinhas, da hora, para que nós não peguemos notícias muito antigas e que não influem ou não interessem no nosso cotidiano. Basta dizer que o preâmbulo é para dizer isso. Aí eu queria que o José dissesse quem é e de onde. Dá um toque aí. Enquanto isso, pode ele não conhecer esse novo estilo, e esse estilo do programa, que é desse jeito, embora pareça profissional. Não temos patrocinadores, aqui vou, sem logo, sem nada, aqui ó. Hidratando a garganta. E ele diz assim, é o Ademar de Nova Santa Rita. Ah, então tá legal aí, Ademar. Poxa vida, mas também vem com codinome aqui. Ademar é conhecido por Ademar, ali da nossa turma CFS 1972, dentista, doutor dentista, deixou de ser sargento da brigada, o que ele não desprezou. Em momento algum ele procurou novos ares e teve sucesso com certeza. Dentro das grandes atribuições que tem, responsabilidade principalmente no celular, que tem que fazer uma propaganda bem detalhada, e hoje está conosco. Ele é aquele que acorda com as galinhas, como o nosso amigo, que eu digo maratonista, o Betão, lá em Marisul. Ele é líder comunitário e pratica maratona. O Ademar também era maratonista. Agora tem algumas restrições quanto à sua saúde, mas logo estará bem restabelecido, mas ainda está com vigor legal. É o nosso amigo, então, da turma CFS 1972 e participou conosco
no encontro e também foi sem uma parceria como eu. Então a gente brincava que nós éramos os desgarrados. Ainda a nossa amiga Ana, que também é viúva do também companheiro da nossa turma, o Major Amauri, que faleceu vítima do Covid. Mas nós estamos aqui, estamos vivos e falando. Isso é muito bom, que nem diz o nosso amigo Rivas, lá de Pelotas. Isso é bom, Ademar. Agora sim, a gente tem que se identificar. Existe muita gente maldosa perambulando por essa internet, e aonde vê uma live acontecendo, interferem para tentar denegrir o programa. Mas o nosso programa, ele tem uma qualidade tão grande que essa possibilidade não existe mais, graças a vocês. E agora, seja bem-vindo. Nós sempre temos uma quantidade muito grande de espectadores, bem maior do que tem hoje. Também não é uma grande quantidade, o que a gente gosta, porque daí se consegue responder aqui, interagindo com os nossos amigos. Coisa ruim que tivesse aqueles que têm uma comissão técnica atrás, quase não consegue responder para quem participa das lives. E o que acontece? Aqui é uma roda de amigos. Tá aí um deles aí, ó, que vem quase ao apagar da luz, apesar que faltam 12 minutos. É os manequinhos. Esses aí, quando começaram a interagir conosco, ele residia ali em Cachoeirinha. Agora reside em Gravataí, se avizinha conosco. E ele diz assim: boa noite a todos os amigos do Pauta Livre. E ele diz assim: Severo, teve evento na Morada do Vale? Não, ele deve ter tido sim, da Consciência Negra ontem, que eu inclusive anunciei, mas só que eu disse que estaria ausente, pois ontem nós íamos aqui no fim do dia, pois eu estive num evento que foi encontro de amigos lá na colônia de férias da SSTBM, em Cidreira, que até o nosso amigo Ademar, que hoje está pela primeira vez, ele é doutor dentista que tem consultório em Canoas, mas reside em Nova Santa Rita, e ele compareceu conosco hoje. Então foi um encontro da turma CEPS 1972 de Santa Maria da Boca do Monte, denominada a turma Sesc Centenário. Então realmente houve um evento ontem na Praça Ambiental Namorado do Vale 1, convidado que eu estava até para fazer com o programa Alô Comunidade, mas a oportunidade não se apresentou. Vamos esperar uma outra oportunidade. Vou dar mais uma hidratada, porque eu me inspirei, aumentei o meu timbre de voz e eu tenho que levar ele comedido. Ainda temos 10 minutos de programa. Se vocês interagirem conosco, eu vou dar uma passada ali no Estúdio 1 para ler mais um pouco da nossa sinopse. Mas a hora que vocês interagirem conosco, eu estou atento a tudo. A minha equipe, que sou eu e mais eu e também eu, está sempre atenta. E é por isso que eu fico com essa atenção. Muitas vezes a minha escrita não condiz com o que eu penso em dizer, mas essa preocupação. O delay aqui, a visão nos estúdios, a visão no outro estúdio, e nós conseguimos tirar de letra. Por isso que com toda essa qualidade que nós temos, é graças a vocês. Aí até levantei meu timbre de voz, até fiquei ofegante. Mas volto aqui e eu venho ao Estúdio 2 para falar com vocês alguma coisa que nós anotamos. Por exemplo, hoje, 20 de novembro, a Consciência Negra, eu já havia anotado, além de ter comentário. Isso é uma data que nós não podemos esquecer em maneira alguma. Também um retrocesso foi a portaria do ministro do Trabalho, que mudou a regra em feriados. Além de beneficiar sindicatos, prejudicou a liberdade econômica e criou uma insegurança jurídica. Vejam o ato que tem nas redes sociais. Nós aqui não temos tempo de explicar essa notícia. Ela é meio complexa, mas é isso aí. O que importa é que uma portaria que foi editada vai beneficiar os sindicatos. Basta dizer que um dos benefícios foi aquela que voltou ao desconto obrigatório dos sindicatos a todo trabalhador, independente de querer ou não querer ser sindicalizado. Também a nota do presidente Lula ainda é lamentável, cumprimentando o povo argentino sem citar o nome do ganhador, que é o Javier Milei.
O Janone, aquele bem de esquerda, ele disse que o povo, falando Argentina, o povo elegeu um cachorro que já nasceu morto. Mas frases dessa natureza não nos causam espanto, porque esses Janones, coisas que ele diz não são coerentes em hipótese alguma, além de que ele muda de lado. Muitas vezes ele teceu crítica ao então, hoje, presidente Lula. Em outra situação, ele malhou muito e agora ele é parte desse governo. Esse é o Janones. Também numa cerimônia oficial, um evento do governo federal da consciência negra, sabe o que aconteceu? Não é piada. Erraram a letra do hino nacional. Parece piada. Já erraram. Não erraram porque leram. A Maria Bethânia leu na posse do Supremo do Barroso. A Ludmilla esqueceu o hino lá no GP de Fórmula 1. E agora a cerimônia oficial hoje do evento do governo, erraram a letra do hino nacional. Será que esse pessoal não está adaptado a isso? E talvez até as cores verde e amarelo ou a bandeira, se alguém atirar nele numa bandeira, é capaz de dar uma alergia ao seu corpo. Se espera tudo desse pessoal, né? Hoje também o catamarã naufragou, não na totalidade, né? Após bater na plataforma de embarque em Porto Alegre, devido à forte correnteza do nosso rio Guaíba, que agora não sei por que alguém fala como o Lago Guaíba. E quando eu estudei geografia, dizia que não era um rio o Guaíba, era um estuário. Mas coisas estão mudando de uma maneira tal que até estão mudando. A imprensa trata como Lago Guaíba. Eu não vejo uma explicação para isso. Uma indicação também ao CAD indica José Levi. Ele é ex-componente da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele é simpático ao Alexandre de Moraes e ao Flávio Dino. Então pode ser alguém que esteja mudando de lado. O nome dele é o José Levi. Logo ele deve compor ao CAD, ao Conselho Administrativo de Controle, né? Também, no dia 20, hoje, Clériston Pereira da Silva. Marquem esse nome. É uma vítima que morreu no presídio da Papuda, no Distrito Federal. Ele é um dos presos daqueles atos de 8 de janeiro e estava preso sem uma sentença. Não sabe nem o que foi feito, pelo menos judicialmente, e ele estava no banho de sol. Tinha comorbidades pós-Covid e a sua defesa havia pedido a sua liberdade, o que não foi concedido. Caso igual a esse pode acontecer com o Roberto Jefferson, com a saúde totalmente debilitado e não é liberado em hipótese alguma. Isso aí. E agora o ministro Alexandre de Moraes pediu um laudo bem detalhado do que aconteceu com esse preso daqueles atos. Então, com certeza, será indenizado pela União e, consequente, por nós que somos contribuintes. Assim é a lei e, com certeza, tem que ser cumprida. Existem muitos outros que estão lá presos, sem sentença determinada, estão lá presos na Papuda e em outros lugares. Nós esperamos que talvez a nossa justiça se alerte em cima dessa vítima que sucumbiu dessa vez. Esse não terá, a defesa não precisa atuar, porque ele já faleceu. Guardem o nome desse homem. Também num show da Taylor Swift, não sei se esse é o nome correto, a Ana Clara, uma das suas admiradoras, aconteceu no Engenhão, lá na zona norte do Rio de Janeiro, na sexta-feira, dia 17, uma jovem de 23 anos morreu durante o show. Um laudo preliminar disse ser a hemorragia pulmonar, porque estava um calor muito escaldante. Claro que o delegado encarregado do inquérito pediu um laudo complementar e mais detalhado. Esse aí é só um laudo
preliminar. Também sobre as guerras, nós havíamos falado no preâmbulo, agora vamos dar até o nome às pessoas, né? Uma soldado israelense, a Noa Marciano, 19 anos, apenas 19 anos é soldado, ela foi executada, segundo informações da imprensa, por terroristas do Hamas no interior do hospital de Al-Shifa. E não, conforme havia divulgado, mas claro que pelo Hamas, que teria sido por um bombardeio aéreo israelense. Ela era refém desse grupo terrorista, embora alguns não reconheçam como tal. Lá no Bar Vermelho, terroristas Houthi, é uma etnia, usaram um helicóptero e fuzis muito bem armados para sequestrar um navio mercante no Bar Vermelho, é o Galaxy Leader. Ele foi levado para o Iêmen. Como vocês, se não sabiam, devem saber que os terroristas lá do Iêmen também são financiados pelo Irã e têm direcionado ataques a Israel. Desde o início da guerra, Israel-Hamas é outro grupo que fica atuando ali nos arredores e se aproveitando da possível debilidade do exército israelense. A Embratur nomeou o cantor e compositor Carlinhos Brown, colocando os companheiros no seu lugar. Uma pessoa saiu e ele assumiu, ele foi denominado agora embaixador do turismo da Embratur. É os pessoal que fez tanta campanha, principalmente os artistas, pela eleição do presidente Lula e agora estão sendo compensados. Então, Carlinhos Brown, aquele também esquerdista, que tinha horror do presidente Jair Bolsonaro e muita campanha fez para o presidente Lula, foi beneficiado. Agora ele é um embaixador do turismo. Parabéns, Carlinhos Brown. A recompensa vem. É fácil isso aí. A Procuradoria-Geral da República, quase ao término do programa também, denuncia o deputado federal, o Gustavo Gayer. Ele é do PL, logo, né? E também ele foi denunciado por racismo e contra o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, numa broadcast, como é dito, e também injúria ao presidente Lula. E logo, aguardem aí, logo terá alguma denúncia, o Nicolas, o deputado Nicolas, são pessoas que estão incomodando e muito ao atual governo. E para terminar a nossa live, um homem preso por esfaquear e matar uma fã da Taylor Swift, e essa aí foi em Copacabana, no Rio de Janeiro. O Gabriel Mongenot Santana, 25 anos, esse jovem que foi morto. Ele foi esfaqueado por um homem de 37 anos e que havia sido liberado há 12 horas, tão somente por ter sido preso, e também foi liberado na audiência de custódia, por ter roubado 80 barras de chocolate num súper na própria região. E com isso nós vamos encerrando o nosso programa Pauta Livre e agradecendo em especial aos novos no dia de hoje. Um deles é o nosso amigo José Ademar, dentista lá de Nova Santa Rita. Todos nós temos o mesmo valor, mas alguns a gente dá uma atenção especial porque é a primeira vez. Nós não podemos deixar que esses nossos amigos não deixem de, ao assistir o nosso programa, depois tecer um comentário gostei ou não gostei. Nosso programa está sujeito a elogios e também a crítica, com o intuito de sempre melhorar a cada dia melhor. Nesta segunda-feira, então, eu só tenho a agradecer a vocês. É o Pauta Livre que se despede nessa segunda-feira, dia 20, mas lembrando que lá no dia 22 estaremos aqui novamente e já tecendo algum comentário também do jogo Argentina e Brasil. Nós esperamos que o Brasil saia vitorioso nessa oportunidade para que nós não estejamos preocupados com a não possibilidade de se classificar do Brasil para a Copa do Mundo e também deixar de tecer críticas ao Diniz. Até lá,
Fiquem com Deus. Quarta-feira, nosso encontro, dia 22, 21 horas. Eu aguardo vocês.